Então, Nélio, o Comus participou, junto com o Ministério Público, dessa situação da recomendação do Ministério Público, né, em solicitar a troca do diretor-presidente da Fundação. Isso acabou acontecendo semana passada, né? E a gente fez essa reunião hoje para levantar várias situações que o Conselho quer orientar daqui para frente, porque a gente entende que não adianta você trocar um nome, né? Então, a gente, desde quantidade de cargo comissionado, contrato médico, então a gente está buscando essa situação da reforma do Covid, que foi denunciado aí. Então, nós estamos levantando todos os detalhes disso tudo para a gente começar a encaminhar outras situações e outras mudanças da Fundação, porque a Fundação tem despertado muita preocupação nossa. A gente vê com muita preocupação se a gente não tomar as rédeas dessa Fundação, a gente acaba perdendo e tendo que fechar essa Fundação, né? Então, foi uma reunião muito boa, teve lá a secretária Rose, né, que assumiu, a Jaqueline, a gente tem tido já antes da época de secretária, ela tem uma comunicação com o Conselho bem grande, né, escuta bastante o que o Conselho fala. Então, a gente acha que a gente vai ter agora um campo bom para a gente plantar coisas boas ali na Fundação. Você fez uma citação aí, fica à vontade também, Khalid, para participar à medida que você tenha qualquer coisa que queira contribuir nisso, da questão de que não é apenas a mudança de um nome. E se vamos pegar aí a Jaqueline, antes dela ser secretária de saúde, ela não tinha uma função, talvez assim, tão política também. Agora permanece como presidente do Conselho Curador na mesma forma que era antes, ou seja, alguém mais aliada ao dia a dia, ao cuidado da saúde, a fazer acontecer, porque na Fundação Municipal de Saúde, por exemplo, uma coisa que me parece que o Conselho Municipal nunca concordou foi o acoplamento das UPAs. Agora está querendo se fazer a devolução, mas muito mais por uma questão financeira do que por uma questão de cuidado, de atendimento da população. Quando esse processo todo é mais para atendimento, inclusive político, não tão técnico, não cria essa dificuldade um pouco maior, inclusive, da conversação e do encaminhamento, André? Na realidade, Nélio, assim, o que aconteceu em relação às UPAs é que, até então, o Conselho não julgou que o serviço melhorou. Então, era uma expectativa que a gente, passando as UPAs para a Fundação, iria agilizar os processos de manutenção, iria criar uma situação de mais integrada entre a equipe médica de UPA e de hospital. Então, isso a gente não observou. Nós tivemos, há uns 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, numa auditoria na UPA, o Conselho fez uma fiscalização lá e o cenário foi muito ruim. Isso desencadeou uma reunião no Ministério Público, enfim, na época ainda era a secretária Rosa. Então, a gente não está satisfeito com essa mudança. Mas essa mudança não chegou a ser trabalhada, ou negociada, ou feita em conjunto com o Comus? Não, na realidade o que aconteceu foi o seguinte: 1 mês antes de estourar a pandemia, o então secretário Bobato levou essa proposta e apresentou os considerandos dessa proposta, e o Conselho teve várias considerações que foram relevantes, que a gente concordou, mas logo na sequência entrou o Covid. Então, todo aquele plano operativo que estava sendo preparado para o novo funcionamento das UPAs teve que ser colocado na gaveta. E aí passou toda aquela situação que todo mundo acompanhou. Uma hora a UPA atende Covid, e depois interna paciente, aí você perdeu. Então agora a gente acha que é o momento, com a saída do AMON, que não tinha um diálogo assim tão facilitado com o Comus. Com a entrada da Jaqueline, a gente quer realmente colocar esses assuntos, discutir, a gente quer que a ótica do usuário seja ouvida. O usuário está sofrendo. Então a gente tem que escutar o usuário. Entendeu? Se você tem uma loja que vende coisa, você tem que escutar os teus clientes. Só escutar o gerente da loja não adianta.
Então a gente quer aproveitar que a Jaqueline, com a Rose tem essa possibilidade do diálogo, da gente levar o que o usuário está sentindo, entendeu? O usuário não interessa, Dante, se é a fundação que está fazendo a gestão, se é a secretaria, ou ele quer ser bem atendido, entendeu? Então isso tudo a gente tem que analisar. Até o retorno das UPAs para a secretaria tem que ser avaliado. Então nós temos RH para reassumir isso tudo? Então não é uma coisa assim, não estamos gostando, volta. Não. Entendeu? Porque eu ainda acho, Nélio, que o problema do SUS não é o SUS, mas a gestão do SUS. Então a UPA, se for feita uma boa gestão, ela pode estar sobre o mando da fundação, pode estar sobre o mando da secretaria. Se você tiver uma boa gestão, o serviço vai ser bem prestado. Então a gente fica tentando mudar o modelo, mas não adianta. Se você não colocar uma gestão eficiente, que tenha o olhar humanizado, o olhar para uma saúde pública de realmente o pessoal que está com mais necessidade, não vai andar, entendeu? Não interessa o modelo que você vai usar, que a coisa não vai andar, entendeu? Nós temos um orçamento de mais de 400 milhões de reais, Nélio. É impossível, entendeu? Nós temos o orçamento, o SUS tem todas as diretrizes já como um sistema teoricamente muito bom. Então nós temos que fazer essa ponte. Então tem que avaliar. O gestor entrou lá, não está funcionando, nós temos que fazer uma pressão para tirar sim. Entendeu? E dessa vez o prefeito ouviu os vários órgãos e fez a remoção. Entendeu? Então é isso aí. A população tem que aprender a cobrar de quem tem que cobrar realmente. Entendeu? Eu tenho até repetido aqui uma frase da Margaret Thatcher, né, de que não tem dinheiro público, tem dinheiro do pagador de imposto. E o município de Foz do Iguaçu investe alto o dinheiro do pagador de imposto na área de saúde, muito mais do que aquilo que legalmente é exigido do município, né? Então, realmente, há um investimento pesado. Dante Quadra, entra na conversa. André, eu lembro quando foi criada a fundação, né, e ela administraria então o hospital e as UPAs, um dos argumentos, e até um argumento forte, é de que as compras seriam facilitadas e custaria mais barato porque você não compraria apenas para o hospital e depois para a UPA. Você faria uma compra grande e conseguiria desconto com isso, né? Isso era um dos argumentos. Isso não chega, na prática isso não acontece. E que diferença faz deixar de ser fundação e a Secretaria de Saúde voltar a administrar a UPA? Na realidade, Dante, assim, teoricamente foi apresentado um monte de argumentos favoráveis. Entendeu? Por exemplo, as leis de licitação para uma fundação são muito mais elásticas, fáceis de conduzir do que para um bem público. Então, vai ser muito mais fácil a gente comprar as coisas, não sei o quê. Só que é aquilo que eu digo, nós podemos colocar o modelo que for, se você não fizer uma gestão adequada, vai faltar coisa, igual faltou aí alguns meses, medicamento. Então não adianta, o modelo, ele cai por terra, você escolheu o modelo ideal, ele cai por terra se você não colocar uma gestão eficiente, ela não vai saber usar essas ferramentas. E uma prova disso são as UPAs. Você tirou as UPAs no argumento que, a gestão pública é muito engessada, para você comprar um negócio, precisa fazer uma licitação e tal, vamos para a fundação e tal. E a gente observou que o atendimento não melhorou. Na minha opinião pessoal do André, piorou. Entendeu? Agora, teve uma mudança da gestão das UPAs e tal, a gente está observando algumas mudanças importantes. Mas o modelo, ele cai por terra se você não tiver uma gestão eficiente fazendo. Tem outra questão também da questão da fundação administrando o hospital e UPA, a contratação de funcionários, né? Até o ex-diretor, o Sérgio, né? Ele defendeu isso e o Amon até veio com alguns números também por último, dizendo que a contratação de profissionais de saúde para UPA estava custando 3 vezes, um número maior, eram 300, se não me engano, foi esse número que ele passava. 300 profissionais contratados, e não concursados da prefeitura, contratados para trabalhar nas UPAs e hospital, custavam ainda a metade que 150 funcionários públicos da prefeitura. Sim, porque existe uma diferença. Assim, ganho, né? Existe uma diferença salarial entre o regime CLT e o estatutário da prefeitura.
Por exemplo, um enfermeiro estatutário, ele ganha o salário base dele, funcionário da prefeitura, é bem maior do que o funcionário CLT. Só que aí eu te pergunto o seguinte, nós fomos nessa visita da UPA, a UPA inteira, João Samec, aquela grandona, tinha 2 enfermeiros. Cadê esse pessoal todo? Entendeu? Então, como é que você toca uma UPA daquele tamanho com 2 enfermeiros, um tendo que fazer triagem? Tá de brincadeira. Seria Entendeu? interessante esclarecer também, presidente, essa questão, a lei que instituiu as UPA, a lei que instituiu a Fundação Municipal de Saúde, ela não foi idealizada sob a ótica de fazer a administração das UPAs, porque o hospital municipal, os níveis de atenção à saúde, de acordo com as diretrizes do SUS, você tem saúde primária, secundária e terciária. O hospital seria o último nível dessa atenção, que é a terciária. E ela foi criada com o objetivo específico de administrar esse hospital recém-construído. Quando isso foi trazido para o Conselho, é importante que fique claro para o ouvinte que o Conselho Municipal de Saúde ele não atua na gestão da saúde. Não é essa a atribuição dos conselheiros e não é isso que se espera do Conselho Municipal de Saúde, que representa majoritariamente 2/3 da composição, 3/4 da composição do Conselho diz respeito a usuários do sistema e trabalhadores do sistema. E 25% seriam prestadores e gestores. Então, esse olhar humanizado que o presidente citou e esse olhar de quem busca esse atendimento, que é a preocupação central da atual direção do Conselho e dos conselheiros. Então, quando a gente analisa que essa proposta foi trazida para o Conselho em fevereiro de 2020, às vésperas da pandemia, isso foi trazido não apenas com esses argumentos listados pelo presidente, mas com o pano de fundo do limite prudencial, porque a prefeitura estaria engessada e não teria mais ferramentas para estar operacionalizando essa gestão de forma adequada. Então, o Conselho falou, nós vamos permitir, então, essa experiência, em virtude desse limite prudencial que estourou, né? E nós vamos reavaliar se isso surtiu o efeito adequado ou não. Só que em todas as vezes que viam as informações concretas, ficava demonstrado de forma cabal que não estava cumprindo o objetivo principal, que seria a melhoria da prestação de serviço aos usuários do Sistema Único de Saúde. Deixa eu aproveitar e abrir o espaço. Pedro Vidal está na linha, quer fazer uma participação. Pedro, bom dia, bem-vindo. O que é que você gostaria de colocar? Bom dia. Eu queria perguntar para o conselho aí, que estou com 2 anos na fila esperando um médico do vascular para operar minha perna. Eu tô com a perna tirar aí, estou com medo de perder a perna. Faz 2 anos que estou na fila. Ok, fica o registro do Pedro Vidal, não é exatamente a atribuição do CUMUS, mas a questão desses atendimentos represados, principalmente nessas cirurgias, me parece que é algo também crônico, né, André? Com certeza. E, inclusive, na reunião de hoje, nós estávamos discutindo uma situação, Nélio, que Foz do Iguaçu tem tido um problema com essas especialidades em relação à parte financeira. Né? Então, tem algumas especialidades médicas que são muito... que realmente têm honorários altos, e Foz do Iguaçu tem tido essa dificuldade. Então, foi apresentado para a gente a proposta de se aumentar o pagamento realmente que a prefeitura faz para esses especialistas, para poder atrair mais especialistas. Né? Então, a gente teve discutindo lá na reunião que a gente tem 31 especialidades, Foz do Iguaçu está com 16 só contratado, justamente porque o valor que se paga não atrai essa mão de obra tão especializada. Entendeu? Então, a nossa proposta vai ser avaliada quinta-feira para a gente aumentar o pagamento desses profissionais, para ver se a gente atrai novos especialistas, mais especialistas, para dar vazão nessas filas aí que há anos a gente vê o pessoal esperando por muito tempo, enfim. Então, é o que eu estava discutindo hoje, é uma mão de obra
especializada e tem que receber bem, entendeu? E se o honorário do cara é alto, tem que ver o mercado como é que está e tem que pagar o honorário dele. Ou faz isso, ou deixa a população sem um especialista. Aliás, ontem o prefeito falou sobre isso, falando na questão da dificuldade para encontrar um diretor para gestão hospitalar, porque não demonstram interesses profissionais com essa especialização no Brasil para vir para Foz do Iguaçu, que segundo ele está pagando a média menor que a média do mercado. Exatamente. Então o que a gente tem que entender? O quê, né? Eu quero um neuropediatra. Tá. O cara no consultório dele vai cobrar R$600 a consulta. Você acha que eu vou pagar 30? Ele vai deixar de ir lá para vir aqui? Não vai, né? Então a nossa proposta é o quê? Vamos ver realmente um valor que seja justo, que atraia esses coisas. Em relação ao diretor-presidente da fundação, é a mesma coisa. Você acha que um cara vai deixar de vir lá para... Então, são situações que vale a pena a gente investir o dinheiro do contribuinte, entendeu? Então, a gente tem que cortar na perfumaria e investir nesse tipo de situação. Há quantos anos, vocês não falam aqui mesmo, essa situação das filas? Era interminável. Eu acho que eu tinha até cabelo naquela época. É provável. Entendeu? O Paulo Neves está fazendo aqui uma observação, diz o seguinte: com todo o respeito, mas o Conselho Municipal de Saúde só se manifesta agora porque o promotor tomou a frente, mas foi omisso antes disso. Fica aberto aí para na realidade, com todo respeito à observação dele, eu acho que ele nunca foi no Comus, né? Então ele não sabe o que o Comus está fazendo. Então esse tipo de observação de pessoa que nunca pisou no Comus, eu nem respondo. Eu queria complementar aqui a fala do presidente, fala que você é mais bonzinho. Dante. O Conselho Municipal de Saúde ele não tem atribuição de gestão, mas nós fazemos fiscalização no hospital, nas UPAs, em entidades que prestam serviço através de contratos com o poder público, e são dezenas de entidades na cidade que realizam esse serviço, muitas recebendo inclusive emendas impositivas da Câmara de Vereadores, para que eles atendam parcela específica da população. E o Comus está sempre atuante. E a nossa principal missão é analisar o relatório anual de gestão. E nos últimos 2 anos, o relatório anual de gestão da Prefeitura foi aprovado com ressalvas apontadas pelo Conselho Municipal de Saúde. Ressalvas essas, muitas das quais embasaram as ações do próprio Ministério Público. Então, o Conselho Municipal de Saúde tem uma atuação extremamente relevante e tem apontado falhas que os demais órgãos de fiscalização, como Tribunal de Contas e Ministério Público, têm usado isso em consideração na missão institucional deles. Então, vários procedimentos foram abertos baseados nessas situações, entendeu? Então, Nélio, assim... as pessoas não conhecem muito o que é o serviço, o que a gente faz, não entende, acha que recebe salário. Então, fica aqui o convite, que a gente está precisando de voluntários lá, entendeu? Então, chega lá, vamos ajudar, vamos participar, nós estamos sempre com a porta aberta lá para receber. Eu acho que a crítica do ouvinte, ele tem um pouco a ver, que não é a primeira crítica, né, que vem nesse sentido, de perguntar o Comus, ele tem um papel de acompanhamento, né, de fiscalização, orientação, e aí volta e meia alguém pergunta onde estava o Comus enquanto essa fila da especialidade estava crescendo, enquanto essa fila de oftalmologia chegou ao número que chegou, o número de ortopedia, que passa aí são 6 mil, eu acho, né, as cirurgias represadas, né, onde estava o acompanhamento do Comus enquanto todas essas filas aumentaram. Lógico, não, a gente entende, mas assim, é você trazer para o Comus, Dante, uma conta que não é do Comus. Legalmente não é. O Comus não pode determinar, não, nós vamos acabar com as filas agora, você contrata, secretário, você contrata o médico tal, não é essa a função. Então as pessoas não conhecem o que é o controle social. E o controle social faz parte da criação do SUS.
E tem muito claro qual é a função dele. A transição que nós passamos, Dante, assim, com a minha entrada, é que eu falo menos e faço mais. Entendeu? Talvez algumas pessoas sintam falta daquele tormento e tal. Porque Foz do Iguaçu sempre usou a saúde para fazer política. Entendeu? Então, alguns querendo criar o caos, outros pintando uma coisa excelente, e usam isso como cenário político. Então, isso dentro do Comus acabou. Nós não temos mais assessor político lá dentro. Em relação a essa manifestação do Ministério Público, que ele cita aí, como esteve várias vezes reunido com o Ministério Público, levando informações, trazendo... Isso aí não culminou, não apareceu do nada, entendeu? O Ministério Público vem ouvindo a gente várias e várias situações. Então, se me permitir, presidente, o presidente André, ele realmente revolucionou a forma como atua o Conselho Municipal de Saúde no âmbito de todas as políticas públicas de saúde no nosso município. Ele, além de ter esse olhar humanizado, já que ele é servidor de carreira e está habituado a servir a população de Foz do Iguaçu, realmente ele prima por questões práticas em detrimento de questões meramente teóricas ou políticas, né? O que nós queremos é resultados. Eu, particularmente, presidente, não me incomodo com a crítica que foi aqui dirigida pelo ouvinte. Eu acho que ele tem toda a razão, sim, de cobrar. O Comus desempenha o papel dele, e se ele comparecer no Comus, será bem recebido, e eu teria enorme satisfação em apresentar conquistas obtidas através da atuação do Conselho. Só que mais do que jogar essa responsabilidade para o Comus, eu acho que a cobrança tem que ser geral, para todos os órgãos públicos e entidades que devem atuar para que esse sistema seja eficiente e que resolva a vida da população que mais precisa. Então, da mesma forma que o ouvinte critica e cobra a atuação do Comus, tem que cobrar a responsabilidade da gestão, tem que cobrar a responsabilidade do Legislativo Municipal e tem que cobrar a responsabilidade de todas as câmaras técnicas que têm participação central na gestão de todos os contratos de saúde no nosso município. Tá, mas aí vem... Porque senão a gente fica assim meio que gato e rato. Bom, o cara que faz alguma crítica, ele que vai lá no Comus, ele que vai saber. A pessoa que está lá do outro lado diz, não, mas peraí, já tem uma série de gente, eu não posso me envolver nisso, né? E acho que não é nem bem uma coisa, nem bem outra. Aliás, vocês dois têm dito aí agora, nessa participação, do problema de gestão. Né? Quer dizer, que não é uma questão do Comus, mas que a gestão tem um problema. O Ricardo Azevedo faz uma participação aqui e cita algo na área que o André disse agora há pouco no começo, daquilo que foi de investimento durante o período Covid, que muito dinheiro da Itaipu teria sido colocado lá e que até, enfim, ele diz assim, no mínimo desastrosa é a manifestação dele, a forma que o dinheiro foi usado. Nós temos um hospital, uma fundação hoje com mais de 200 milhões de dívida. É tudo um problema de gestão. Como é que se soluciona isso? Como é que caminha para uma solução? Porque ela vai afetar diretamente no atendimento na ponta final. Não existe, Nélio, outra... Recurso você teve. Entendeu? Evidentemente que, na minha opinião, nós tivemos recurso federal e municipal, o recurso estadual foi muito pequeno em relação ao Covid. Recurso você teve. As estruturas foram feitas, né? E a gente acompanhou isso daí. Então, é gestão, não existe outra. Não existe. Né? Se eu tenho um sistema teórico, que já explica tudo, está aqui. Você tem que fazer isso. Eu tenho recurso. Se eu tenho recurso e tenho o protocolo de como fazer e não está sendo feito, é gestão, né? Não tem jeito. E a gente observou... Há pouco, André, a questão que não é só a troca de um nome, me parece que é um modelo de gerir. Nós já estamos fazendo todo o levantamento e nós queremos uma série de mudanças dentro da gestão ali. Queremos saber quantos cargos comissionados tem, queremos saber
qual a função deles, porque também a gente não crucifica o cargo comissionado. Se ele tiver uma função técnica, está executando certinho, tudo bem. Pagamento de Hora extra. encargos. Encargos não, como o cara assume um cargo de chefia. Comissão. Como é que tá? Tá gastando muito realmente? Não tá? Tá dentro do limite? Não tá. Nós tivemos... porque, por um lado, a gente observou o doutor Amon falando muito em economia, que tem que economizar a economia. Por outro lado, uma das primeiras ações dele foi pedir para aumentar o salário dele. Entendeu? Aí, responde lá, não aumentou por quê? Porque o Comus entrou na jogada. Entendeu? É só um exemplo que me veio das ações do Conselho. Então, nós temos que ver o que é que está acontecendo para a gente poder realmente tomar uma atitude. Porque quando você não tem informação, né, ele pode ser para um lado e pode ser para o outro. Então a pessoa chega e fala, lá tem um monte de cargo comissionado. Se você não sabe quanto realmente tem, você acaba acreditando lá. Então isso tudo, nós já falamos com a Rose e com a Jaque, vamos aproveitar que as duas são pessoas que têm um entrosamento com o Conselho bem grande e vamos levantar isso tudo. Vamos ver o que a gente pode fazer. Nós temos que salvar essa fundação. Esse hospital é um patrimônio do povo de Foz do Iguaçu. Entendeu? Já conversamos com o prefeito também tem esse entendimento, entendeu? Vai propor as mudanças, vai escutar o que a gente vai falar. Então, eu acho que o momento agora é de reconstruir, entendeu? Nós passamos esse período ruim com o doutor Amon aí e agora a gente vai tentar reconstruir e cooperar nesse sentido. E a bancada do Contraponto espera contar com a presença de vocês muitas vezes e também com os outros agentes nesse processo, até porque o resultado que isso possa gerar positivamente no atendimento das pessoas é que é o fundamental, que se busque um equilíbrio dentro daquilo que são custos, possibilidades de arcar com os custos, mas principalmente do bom atendimento. A gratidão pela presença do Khalid e também do André e o convite permanente para que a gente possa continuar conversando, debatendo também com a população esse tema. Obrigado, Nélio, pelo convite e tal. Eu gostaria só de colocar o Conselho, fazer um convite à população. Nós estamos com uma ampliação do Conselho, nós estamos montando conselhos locais em cada unidade básica de saúde, cada bairro vai ter o seu conselho local, de moradores do local, de usuários daquele local. Então, o ouvinte que estiver interessado em começar a participar do controle social, ver como é que funciona e tal, só chegar na sede do Comus, fica ali na unidade básica da Vila Holanda, embaixo ali no porãozinho, só chegar lá, se colocar à disposição, nós vamos já buscar o bairro que ele está, a unidade que ele está, vamos montar um conselho local lá. Então a gente tem observado que isso tem distribuído o conselho nas várias regiões da cidade, para a gente também não ficar isolado ali, só naquele grupinho ali. Fica mais próximo de onde as coisas acontecem. Das coisas acontecem. Então nós estamos à disposição. Quem estiver querendo participar vai ser muito bem-vindo lá. Seriam 29 sub-comus? Exatamente. Entendeu? E você vê a situação do Ouro Verde, né? Quando foi para fechar o Ouro Verde, o próprio conselho local que interrompeu o processo. Então é muito importante. Fica o convite. Mais uma vez, a gratidão aqui pelo André Buriasco e também pelo Khalid Umairi, que estiveram conosco aqui no Contraponto, que volta depois do intervalo. Rádio Cultura 820